Mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e o seu coração nesta linda, nessa maravilhosa manhã. Eu acho que todos vocês concordam, seja lá de Bela Vista, seja lá daqui da parte sul da cidade. A gente olhou para esse céu lindo, né? Que lindo ver a presença de Deus. Eu não sei você, mas quando eu olho para esse céu de brigadeiro, sem nenhuma nuvem, eu fico pensando, meu Deus, como é vasto, né? Como é vasto o universo, como é vasto esse mundo maravilhoso que Deus nos colocou, apesar de todas as lutas que a gente passa. Mas o Senhor tem um controle de todas as coisas. O choro dura uma noite inteira e a alegria nasce pela manhã. Amém? Chegamos à penúltima igreja, nós estamos fazendo um estudo sobre as cartas às igrejas da Ásia, que era chamada antigamente Ásia, hoje tem nome, né? Hoje é Turquia, mas aquelas 7 igrejas que foram escolhidas a dedo pelo Senhor Jesus, poderiam ser outras, mas foram aquelas. Elas estavam geograficamente em forma semilua, como se fosse uma semilua geograficamente falando. Então, ele vem por uma ponta e termina na outra. Semana que vem nós vamos terminar com a carta à igreja de Laodiceia. O Senhor Jesus está falando diretamente com a sua igreja. E se é Jesus que está falando e eu e você somos igreja, então é importante nós ouvirmos a voz do nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Nós somos a igreja, né? Esses títulos que a gente usa hoje aqui, por exemplo, pastor, né? Como diz o pastor Glênio, na verdade, nós não passamos de o cachorrinho do pastor, né, o máximo, porque às vezes as pessoas dão muita importância a esse título, que é pastor mesmo, só tem um. Esse pastor chama-se Jesus, porque ele deu a vida pelas suas ovelhas. Então, ele sim, ele tem o direito e a autoridade de ser chamado de pastor. Nós e os meus colegas, homens e mulheres, que exercem o pastorado na função, nós somos só o cachorrinho do pastor. O máximo que a gente pode fazer é correr para lá e para cá, amando do pastor e latir. E aí a ovelhinha obedece ou não. Aí é com ela e depois ela se acerta com o pastor. Então você presta atenção nos latidos desse servo inútil aqui, porque o que nós estamos falando é algo tão simples, mas tão sério e tão importante para a nossa vida. É muito interessante como que Deus conduz as coisas, né? Então, olha só como é que está o nosso calendário. Nós vamos terminar a igreja de Laodiceia na outra semana, e aí na semana 18 vem a pastora Edmeia Williams para falar sobre despertamento espiritual. Eu convido vocês, vai ser um final de semana diferente, pela primeira vez, a primeira vez que a Betânia, nesses 5 anos de história, faz um evento de 3 dias direto. A gente nunca fez isso, é a primeira vez. De sexta a domingo à noite, aqui, a presença da pastora Edmeia Williams, e eu gostaria que você viesse mesmo, participasse, porque o que nós estamos buscando aqui é um despertamento espiritual, é um avivamento baseado no Evangelho, pelo arrependimento, pelo quebrantamento, pela pregação da palavra. Aí vem o verdadeiro avivamento, que muda o caráter, muda a nossa vontade, muda os nossos desejos, entendeu? Tem que ser algo profundo, e aí sim é avivamento. Avivamento, a palavra já diz, é para trazer vida onde há morte. Então, só o Espírito Santo é que pode trazer vida. Coreografia não faz, gritaria não faz, não é? Muitas coisas que a gente já viu por aí em nome de avivamento não resolve a vida, não muda o marido continua o mesmo, a esposa continua a mesma, mas quem muda o coração dos maridos é o Espírito Santo. Quem muda o coração das esposas é o Espírito Santo. Quem muda o coração dos nossos filhos é o Espírito Santo. E mais ninguém pode fazer isso, tem essa autoridade. E depois da vinda da pastora Edmeia, nós vamos encerrar o mês de novembro com Apocalipse 4, que vocês já leram. Não é? Ali sim nós vamos pregar sobre avivamento à luz de Apocalipse 4. E aí a gente entra já no mês de dezembro. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 13. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 a 13, a igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre,
ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Pai, e o nome da cidade do meu Pai, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 13, todos nós juntos, vamos lá? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado pelo testemunho da Tua palavra. É ela que nos mantém vivos, é ela que nos alimenta, é ela que nos sustenta e é ela que nos prepara para a Tua volta. São claros os sinais, e são muitos, da Sua volta, da Sua vinda. E nós cremos na vinda, na Sua segunda vinda. Nós estamos Te aguardando, na verdade, juntamente com toda a criação que está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos entre estes que deseja a volta do Senhor. Pai, enche o nosso coração de esperança, tira o desânimo, tira a prostração, tira a apatia, tira a indiferença e tira-nos da mornidão e derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. É isso que eu peço nessa manhã. Espírito Santo, fala com cada uma das Tuas ovelhas aqui neste lugar e com aqueles e com aquelas que nos acompanham à distância. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus resolve conversar e mandar cartas para a sua igreja, porque Ele percebe que dessas 7 igrejas tem 3 grupos distintos. Eles estão passando por situações muito difíceis. O primeiro grupo passa por uma situação de perseguição, por forte perseguição. Então Ele vem ao encontro da sua igreja e alimenta a sua igreja e diz: tenham coragem, fiquem firmes. Não é? Fiquem firmes. Ele vem para um outro grupo de igrejas que está espiritualmente se esfriando, uma apatia, uma mornidão espiritual, uma dormência espiritual. Para estas igrejas, o Senhor Jesus diz: desperta, volte ao primeiro amor. Não é? Você pensa que está vivo, mas você está morto. Não é? E você precisa do meu Espírito, que é o Espírito que dá vida. Aí Ele fala a esses grupos de igrejas. Mas um terceiro grupo de igrejas das quais o Senhor Jesus está se dirigindo são o grupo de igrejas que começou a se apaixonar pela cultura no entorno. Aquelas igrejas que começaram a se amoldar ao mundo de então. É aquelas igrejas que começaram a tolerar, e a tolerância foi tão grande, que já não mais se via diferença entre a vida mundana e uma vida cristã, uma vida da cultura reinante ao redor deles, não é? Ou a cultura da igreja. Isso significa que essa igreja já não tinha mais nada para oferecer para a cultura, porque se fosse falar e abrir a boca, a cultura diria, ou as pessoas, como a Bíblia chama de mundanismo, não é? Ou as pessoas que estão dominadas pelo mundanismo diriam: vocês não têm nada para nos dizer, porque vocês são iguais a nós. E é por isso que Jesus chega, então fala claramente à sua igreja: hey, volte, porque vocês estão perdendo a cor, vocês estão perdendo o cheiro, vocês estão perdendo o brilho que eu dei a vocês. Mas é interessante que, além desses 3 grupos, há 2 igrejas
que não receberam nenhuma exortação, nenhuma palavra de exortação, nenhuma palavra de condenação, mas, pelo contrário, elas receberam uma palavra de apreciação e de cuidado, e de acolhimento, de carinho da parte do Senhor. Essas igrejas são Esmirna e Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a menor das igrejas, é a igreja mais jovem, também porque está na cidade mais jovem. Essa cidade recebeu esse nome porque o rei que a fundou, ele pegou um grupo de colonos de Pérgamo e leva para aquela região e forma a cidade de Filadélfia, em homenagem ao seu irmão, Filadelfo. Ele era conhecido como Filadelfo, na verdade era um apelido que ele tinha, porque as pessoas gostavam tanto desse cara. Ele tinha um carisma tão grande, ele era uma pessoa tão querida pelas pessoas em geral, que o chamavam de amor de irmão, porque o que ele exalava era amor. O que esse homem exalava era amor. Então, quando o rei chega e funda essa cidade, dá o nome de Filadélfia em homenagem ao seu irmão. Era uma cidade numa posição estratégica interessante, muito importante, porque ela ficava exatamente na rota do correio imperial, então havia movimentação, muito comércio também, muito interessante, havia muitos templos, o maior deles era o de Dionísio, e esse templo, obviamente, que estava ali gerando economia também, porque toda a religião produz economia, muito interessante, né? O evangelho produz vida, investimento, a religião produz dinheiro, grana, gente rica, é uma coisa muito interessante, a diferença óbvia que existe entre religiosidade e o evangelho. E essa cidade, então, estava ali aglomerando essas pessoas, e eles estavam bem, a igreja estava caminhando bem, embora eles mesmos não percebessem disso. Aliás, isso é uma coisa interessante. Isso é uma coisa interessante. Jesus olha para a igreja que vai bem e ela pensa que ela não está indo bem. Ela pensa que ela é pobre, por exemplo, como Esmirna. Aí Jesus diz, não, vocês não são pobres, vocês são ricos. Vocês são pobres ao olhar da comunidade. Vocês podem ser pobres do ponto de vista comercial, do que os outros estão dizendo sobre vocês. Mas para mim, vocês são ricos. E é essa realmente a grande diferença que está em ouvir a voz do Senhor. Eu e você precisamos ter muito cuidado, porque facilmente a gente se ludibriia, a gente se auto-engana, a gente tem conceitos equivocados a respeito de nós mesmos. Nós precisamos de um feedback externo, nós precisamos de um toque de fora, que não é nem o seu irmão, a sua irmã, o esposo, a esposa, não, é muito mais do que isso. Eu estou falando de que Jesus precisa falar para você e você ouvir a voz do Senhor para saber o que Ele pensa a seu respeito. O que Ele pensa a meu respeito? E Ele está aqui, conversando com a sua igreja, está aqui conversando comigo, está aqui conversando com você. E ele abre a carta dizendo, essas são as palavras daquele que é. E aqui vem 3 coisas importantes. Aquele que é santo. Aquele que é santo. Santo significa estar totalmente dedicado a. Santo é o separado para. A palavra santo aqui, ela quer dizer que a única finalidade, a sua essência é a santidade, é a pureza, porque está totalmente voltado para um único propósito, a glória de Deus. O Senhor Jesus está voltado só para um propósito, a glória de Deus. E eu e você temos que ter essa mentalidade. Nós não somos perfeitos, nós nunca seremos perfeitos, mas nós somos santos. Isso significa que é uma decisão que foi tomada. Falando, não, eu quero me separar para o Senhor. Eu me separo para o Senhor. Eu ganhei o direito à vida, foi para a glória de Deus, não foi para a minha glória. Não foi para o meu bel prazer. O Senhor me deu a oportunidade, não deu para o outro irmão, deu para mim, que podia ter nascido o seu irmão no seu lugar, sim ou não? Não é verdade? Claro. Outra pessoa poderia ter nascido no seu lugar, Sérgio, mas foi para você que Ele deu a oportunidade. Então, se Ele deu a oportunidade para mim, para você, Sérgio, isso significa que eu tenho que dizer, Senhor, então qual é a finalidade? Ele vai dizer, eu quero que você seja santo, totalmente para mim. Eu não quero dividir você com ninguém. Entendeu o que significa ser santidade? Santidade não é ser perfeito. Tem alguém aqui que é perfeito? Não, nós não somos perfeitos. Quem tenta ser perfeito se frustra. E normalmente é na força do braço. E normalmente vira orgulhoso e arrogante. Porque na cabeça dele ser santo é seguir um monte de regras.
E ele obedece às regras segundo a concepção, a visão dele. E se você não fizer o que ele faz, ele vai dizer que você não é santo, que você não está cumprindo a regra. E aí, ao invés de glorificar o Senhor, cria problemas entre os irmãos. E aí que está o equívoco. Esse é o santo. Jesus é o santo, ele é o separado. Ele veio para isso. Abriu mão de tudo para ser santo para Deus. A voz do santo, mais a voz do verdadeiro. Não é apenas porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É porque esse verdadeiro aqui tem a ver com realidade, ele é real. Esse verdadeiro aqui tem a ver com a autoridade, com a identidade dele, a realidade de Cristo. Ele é real. Jesus é real, ele é verdadeiro. O falso não é real. O falso não subsiste. O falso não pode passar pelo fogo, não passa pela prova. O falso não. Ele é destruído na primeira provação. Mas o Senhor Jesus é verdadeiro porque ele é real. Ele passou por tudo que tinha que ser passado. Ele foi provado e aprovado. Por isso, ele é o verdadeiro. Por isso que ele pode dizer: quem está falando aqui é o verdadeiro. E a sua igreja, que conhece a voz do seu pastor, sabe quem está falando com ela. Você reconhece a voz do Senhor Jesus? Você sabe quando o mundo está falando com você? Você sabe quando Satanás sussurra nos seus ouvidos? A velha serpente, quando ela sibila no seu ouvido, você consegue discernir? Você consegue discernir a diferença entre a voz do pastor, a voz da sociedade, a voz da cultura, a voz da velha serpente e a sua própria voz? São vozes, um mundo de vozes. Há uma só que é verdadeira. A Bíblia diz, o Evangelho de João fala, que a ovelha conhece a voz do verdadeiro pastor, do seu pastor. E como que a gente faz isso? Andando com ele, caminhando com ele, ouvindo a voz dele, prestando atenção no que ele fala, abrindo o Evangelho, conhecendo os seus ensinos, conhecendo os conteúdos das suas falas, conhecendo exatamente o que ele está dizendo para que a gente não caia no conto da serpente. Você está entendendo? E você conseguir discernir a voz. Discernir a voz. Tem uma coisa muito interessante e lindo, né? Lindo. O aniversário de crianças, tem criança correndo para lá e para cá, e de repente uma criança chora. E uma mãe da roda de amigas sai e vai lá. Qual é a mãe? Bom, tem aquela tia que para ela todo mundo é filho dela, tudo bem, mas a mãe sabe a voz do filho. Falou: é o meu. E aí todo mundo ri, acha aquilo engraçado, e a criança está lá chorando. Ouviu a voz do filho, reconhece. É nesse sentido que eu estou falando. Quando eu ouço o meu Senhor, o meu pastor, falando comigo, e sempre que ele fala, eu preciso parar o que eu estou fazendo e prestar atenção na sua voz. Ele é verdadeiro. E ele tem a chave. Ele tem a chave de Davi na sua mão, uma referência clara a Isaías, a profecia de Isaías, da chave de Davi. Da chave de Davi. Aqui há muita confusão, a gente teria que ter até mais tempo para explicar que é a chave que está escrito lá, que Jesus disse para Pedro: olha, é a chave do reino de Deus, etc. Nós temos que entender que aquilo, obviamente, que foi uma figura usada. Sim, Pedro foi uma bênção. Sim, Pedro usou uma chave por um momento. Ele era o líder do colégio apostólico. Sim, ele era o cara mais maduro. Ele era o mais velho. Ele era o mais respeitado. Deus usou ele poderosamente, mas isso teve data de validade, porque na hora em que o Senhor Jesus foi glorificado nos céus, as chaves vai para a mão dele. Amém? É na mão de Jesus que essa chave vai. O Senhor Jesus tem as chaves para aguentar toda a bagaça, desculpa a gíria, para aguentar toda a pancada do inferno, de Satanás, os seus demônios. Tem que ser o Todo-Poderoso. Tem que ser o filho de Davi para segurar essa chave, que homem nenhum aguenta essa pressão. E aí o Senhor Jesus está dizendo com isso o seguinte: sou eu que tenho autoridade, porque você sabe, quem tem a chave tem autoridade. Alguém aqui já deu a chave para alguém, depois não conseguiu mais tirar da mão? Falou: não, quem manda aqui sou eu. Que dá autoridade. Não, para entrar naquela porta ali, só se eu deixar, porque a chave está na mão. Isso é símbolo de autoridade. Mas Jesus tem toda a autoridade, a exousia, no céu e na terra. Ele tem. Ele tem.
Às vezes a igreja não crê que ele tem. Às vezes a igreja não acredita que ele tem, mas ele tem. O interessante e o curioso é que Satanás sabe que ele tem autoridade, que a chave está na mão dele. Os demônios sabem que a chave está nas mãos de Jesus e ninguém brinca com ele. E todos aqueles e aquelas que de algum modo já tiveram envolvimento com o ocultismo, com toda essa gama dessa religiosidade sombria e que serve a Satanás, sabe na mão de quem que está a chave, e eu e você precisamos ter isso claro na nossa mente. A chave está na mão dele, que se não tivesse, nós estaríamos todos destruídos. Se a chave não tivesse na mão do nosso Senhor, nós já teríamos sido destruídos, consumidos. Mas é o Todo-Poderoso que detém as chaves nas suas mãos. E aí ele vai falar. Ele diz, olha, o que eu abro, ninguém pode fechar. E o que eu fecho, ninguém pode abrir. Quem tem esse poder? Quem tem esse poder? O nosso Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Por isso que eu vou falar uma coisa para você. Se nós tivéssemos ideia do tamanho desse Deus, do poder desse Deus, nada nos assustaria nessa terra. Por causa desses tempos sombrios que nós estamos vivendo no nosso país, eu estava lendo uma frase do Dr. Martin Lloyd Jones. Ele estava dizendo o seguinte, olha, quem conhece a palavra de Deus não deveria estar assustado com as coisas que acontecem ao nosso derredor. Sim, ele viveu na década de 50, ele não está mais entre nós. Sim, os tempos sempre foram sombrios, sempre serão. Não há novidade nenhuma na face da terra. Não deveria haver para a igreja. Gente, nós estamos falando aqui de igreja que passou por perseguição. Por que a gente vai se espantar? O que está acontecendo? A insegurança que está acontecendo ao nosso derredor. O importante é nós sempre lembrarmos: o túmulo está vazio, o trono não. O túmulo está vazio, o trono não. O trono está ocupado, e quem está sentado nesse trono tem as chaves nas mãos. Quando fecha, ninguém abre, quando abre, ninguém fecha. E ninguém é louco de tentar abrir o que ele fechou, como ninguém é louco de tentar fechar o que ele abriu. Conheço suas obras. A gente vê isso em todas as cartas. O pastor quer deixar claro que ele conhece as nossas obras. Desde as mais simples, todas as obras. Ele conhece tudo, ele sabe onde você vai, ele sabe onde você está, sabe o que você está fazendo, ele sabe o que você está falando, ele acompanha tudo. Eu não estou dizendo isso para criar temor, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, quando a gente abriu essa série aqui, nós já falamos logo de entrada que não era uma série apocalíptica. Não é apocalicismo, apocalipticismo, não é. Não é para pôr medo, pelo contrário, é para pôr vigilância, segurança e perseverança. Perseverança. Conheço as suas obras, versículo 8. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. É isso que ele está falando para essa igreja jovem, uma igreja nova, pequena. E a gente não sabe se, quando ele fala aqui que é uma igreja fraca, a gente não sabe bem o que significa, se ela é pequena em número, ou se está fazendo uma referência ao status sociais dos membros dessa igreja, se eram gente muito rica ou não, ou eram de classes mais baixas, mais simples, dos camponeses, muitos escravos. Pode ser. Mas o interessante é que ela não é uma igreja assim, daquela que, uau! Não. É uma igreja pequena, fraca, pequena. Mas para essa igreja, o Senhor Jesus está dizendo isso. Eu coloquei uma porta aberta diante de você. O que significa uma porta aberta? Significa uma palavra chamada oportunidade. Vamos dizer juntos? Oportunidade. Foi bem fraquinho, vamos lá juntos. Oportunidade. Uma oportunidade. Eu lembro de uma das orações que eu fiz ao Senhor, falou: só me dá mais uma oportunidade. Me dá mais uma oportunidade. O Senhor pode me dar uma oportunidade?
E alguém aqui já deve estar pensando que eu estou aqui falando, pregando sobre prosperidade, grana, dinheiro, tal. Que tal falar da prosperidade espiritual? Que tal falar da paz interior? Que tal falar da paz interior? Que isso tudo, com o negócio de grana, de etc., o Senhor vai dar conforme Ele quiser para mim e para você. Mas existe algo que o dinheiro não compra? Que é a paz interior, que é a alegria. É alegria chegar em casa e a esposa dizer o que tem para hoje é isso aqui. Falou amém. É isso, é estar satisfeito com as coisas que a gente tem. E grato ao Senhor pelo que a gente tem. Há uma porta aberta. Agora, da perspectiva de Jesus, do pastor, essa porta aberta para eles é a seguinte. Ele está dizendo o seguinte: a porta ainda está aberta. Porque ela vai fechar. Essa porta vai fechar. Como de fato, a igreja de Filadélfia não existe mais, ela fechou. Então portas fecham. Existe uma data, eu não sei qual é essa data. Então nós vamos para a presença do Senhor e diz: Senhor, me ajude a aproveitar as oportunidades. O Senhor quer que você se vá bem, Ele quer que você se dê bem na sua carreira, Ele quer que você ganhe dinheiro, nada disso é pecado. Nada disso é pecado, que você realize os seus sonhos, da compra da casa, do carro. Eu não sei qual é o teu projeto de vida. Mas eu quero dizer para você que quando Deus diz que abriu uma porta para nós, é muito mais do que isso, vai além disso. Ele quer ver você cumprindo o propósito dele na sua vida. Então essa porta está aberta para que o propósito dele seja cumprido em nós, na nossa vida. Enquanto você trabalha, enquanto você ganha o seu dinheiro, enquanto você realiza os seus sonhos, você está no centro da vontade de Deus, do propósito de Deus. Não é maravilhoso isso? Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade e deixe-se ser usado por Deus. Usado para levar uma palavra de fé, de esperança, de amor, para levar o Evangelho. É isso que Jesus está dizendo. Uma porta aberta para a salvação. Talvez você esteja em busca dessa salvação, você já foi em tantos endereços e não encontrou a salvação. A salvação está em Jesus, não está em geografia nenhuma. Está no Senhor Jesus, Ele está dizendo: eu estou aberto para você. O Senhor Jesus disse, quem sabe o texto, vamos juntos. O Senhor Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará o quê? Pastagem. Vai encontrar pastagem. Não é maravilhoso isso? O Senhor Jesus está dizendo que entrar por mim não vai entrar numa prisão, não vai entrar num calabouço, não é numa religião. É vida. É isso que Ele está dizendo. Vai entrar e vai sair. Não entrar e ficar aprisionado a regras, a alguém que vai mandar em você a partir daquele dia. Alguém que vai dizer para você o que você tem que comer, o que você não tem que comer, onde você pode ir, onde você não pode ir. Colocar um cabresto em você, não é essa a proposta. A proposta é liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Essa porta, ela dá para a presença do Pai, para fazer o que quiser, onde quiser, mas tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Continuando o nosso texto, olha só que interessante. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Você tem pouca força, você é fraco, eu conheço, eu sei, eu te conheço. Mas então eu vou dizer uma coisa para você. O que eu vejo no Evangelho é Jesus usar o pequeno, a pequenina, o pequeno. Ele não está interessado se você é poderoso e é grande. Ele de propósito gosta de usar as coisas pequenas, as frágeis, para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja reconhecido, porque do contrário, o ego é tão grande que o nome do Senhor não aparece, só aparece o nome da persona, da personalidade. Só aparece o nome do movimento e não o nome dele, não é glorificado. Aí o que acontece com isso?
Quando as pessoas não veem o nome de Jesus, e veem o nome de uma instituição ou de uma pessoa, seja lá qual for, na hora da crise, ela recorre a essa pessoa, a essa instituição e vai se frustrar. E se frustrará, porque não é o pastor da vida dela. Porque, em geral, esses movimentos só nos iludem. O Senhor Jesus sabe, Ele sabe do que eu preciso e do que você precisa, e Ele é fiel. E Ele sabe que nós não somos nada, que nós temos pouca força, mas Ele reconhece aqueles que guardam a palavra dEle. Sabe o que é guardar a palavra? Não é abrir no Salmo 91 e colocar na estante. Você já entrou na casa de uma tia, de um tio, da avó, do avô, que tem a Bíblia aberta no Salmo 91. E não pode rir agora, se quem rir não vai entrar no céu. E você viu aquelas páginas estavam bem amarelas, bem diferente das outras. Porque aquilo é um amuleto. Ela acha que se abrir a Bíblia no Salmo 91, está tudo resolvido. Não, você não leu o Salmo 91, filho. Vai ler o Salmo 91. Salmo 91 diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Se você não habita na sombra do esconderijo do Altíssimo, se você não descansa debaixo das mãos dele, esquece o resto do Salmo. Esqueça, que ele nunca será realizado na sua vida. Você está entendendo? Ficou claro, meus irmãos? Você está entendendo o que eu estou falando? Isso vira amuleto. O Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo não tem compromisso nenhum com quem pensa que está enganando a Ele. Ele não tem compromisso nenhum. Então vem cá, eu e você, faz de conta que está só nós dois aqui. Nós não enganamos o Senhor. Ele sabe quem guarda e quem não guarda a sua palavra. Ele nos conhece. Então vamos parar de brincadeira? Vamos parar de faz de conta? E vamos guardar de verdade a palavra dele no nosso coração? Porque quando vem a tempestade, é essa palavra que te sustenta. É essa palavra que vai te dar paciência. É essa palavra que vai te fortalecer. É essa palavra que vai fazer você ficar firme, sem ter medo, sem se desesperar, sem ser dominado pela tristeza, pela angústia, pela insegurança. Essa palavra tem que estar guardada. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e mais, não negou o meu nome. Você não tem vergonha de mim. Você não tem problema em dizer que pertence a mim. Você não tem nenhum problema de se declarar meu. Você não tem nenhuma dificuldade de dizer: é meu pastor, é meu Senhor, a minha vida pertence a Ele. É isso que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui. Você não tem vergonha de se identificar comigo. Então, já que é assim, versículo 9, já que é assim, você não me nega, você guarda a minha palavra, você vai ver o que eu vou fazer com aqueles que se levantaram contra você, que é o versículo 9 e 10 aqui, olha lá. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem dos judeus, mas eles não são. Eles são mentirosos. Eu farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. O que ele está querendo dizer aqui? Que quando eles andassem na cidade de Filadélfia, judeus iam se ajoelhar literalmente nos pés dele? Não, não é isso. Mas o que ele está dizendo aqui, é que Jesus está dizendo aqui, é o seguinte: eu conheço esses que se dizem judeus, mas não são. Eu sei o que eles estão fazendo aí. Quando Jesus fala isso, ele está se referindo a uma estratégia usada pelo império de pegar 2.000 famílias de judeus, que eram famílias intelectualmente abertas, tinham profundas raízes no judaísmo, mas eram completamente abertos a qualquer tipo de coisa, entendeu? E iriam ajudar a helenizar a cultura ao redor. E então, para esses judeus, a igreja de Jesus era uma ameaça a esse tipo de helenização, de domínio da cultura greco-romana. A igreja era uma resistência. E por isso, então, eles se voltavam contra a igreja. Aí o Senhor Jesus disse: eu conheço essa turma. Eu conheço e sei qual é a intenção deles.
Mas eu vou mostrar para vocês como um a um vai se prostrar diante, não deles literalmente, mas do Senhor. Do Senhor. Porque o Senhor é que tem o nome sobre todo o nome. Vamos adiante. Versículo 11. Eu venho em breve. Você já ouviu falar da volta de Jesus? O Senhor Jesus está voltando. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei o dia e nem a hora. São dois os movimentos. Ele pode ser pessoal ou universal. Ele pode ser pessoal, particular, ele pode ser cósmico. O movimento cósmico universal é o que todos nós já sabemos e conhecemos pelas Escrituras. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Essa mensagem que eu ouço desde menino, e quem cresceu em igreja aqui sabe do que eu estou falando. Agora existe uma outra volta, que essa é repentina. Essa ninguém sabe. Essa ninguém sabe. Alguém sabe o dia da sua partida? Ninguém sabe. Eu não sei, você não sabe. Nesse dia, o Senhor Jesus vai voltar para mim, vai voltar para você. E o que tem que acontecer aqui? Eu tenho que estar preparado, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora que o Senhor Jesus vai voltar para buscar os seus. Os seus. Volto em breve. Eu venho em breve. Eu venho em breve. Prepare-se. Como que se prepara? Rendendo a sua vida para Jesus, entregando o seu coração para o Senhor, entendeu? Se desfazendo de toda mágoa, toda raiz de amargura, perdoando as pessoas, assim como o Senhor Jesus te perdoou, liberando perdão para as pessoas, deixando de ser senhor e senhora das situações e submetendo-se completamente ao senhorio de Cristo e dizendo: Senhor, eu estou te aguardando, a hora que o Senhor chegar, eu estou pronto, eu estou pronta. Aí o Senhor Jesus disse: retém o que você tem. E o que você tem? Você tem a palavra guardada no seu coração. Você tem o testemunho de que Jesus é o seu pastor e Ele está cuidando de você. Esta é a nossa esperança. E Ele está dizendo: retenha o que você tem. Retenha, para que ninguém tome a sua coroa. Ninguém pode roubar o que a palavra de Deus colocar no seu coração. Ninguém vai roubar isso. Alimente-se da palavra. Busque na palavra. Dedique um tempo na palavra. Despretensiosamente. Leia levemente, com leveza, mas com o coração completamente aberto e sedento. E sedento. Como alguém que busca água para beber de fato e de verdade. E nesse movimento você vai ver crescendo dentro de você. Os seus olhos vão se abrir. E você vai começar a entender o que o Senhor está falando com você. E vai alimentar o seu coração. E você vai ter essa palavra para passar adiante. Para abençoar a vida de outros. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Essa Filadélfia, ela estava sobre uma placa movediça e que muitas vezes tiveram vários tremores de terra, vários tremores, parte da Turquia. E o que aconteceu? No ano 17 depois de Cristo, houve um tremor terrível que acabou com Pérgamo, acabou com Filadélfia, houve uma destruição total, morreu muita gente. Mas, pelo outro lado, isso trazia terras agricultáveis, como você sabe, onde tem solo vulcânico, ali tem terra boa para plantar. Por isso que muita gente não saía dali. Mas muita gente abandonou aquele lugar. Muitas famílias saíram daquele lugar com medo, obviamente, de um novo terremoto. E aí vem o Senhor e diz: você será uma coluna que ninguém vai mexer, ninguém vai tirar do lugar. Sabe o que é isso? Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne no seio dos mares, ainda que as águas rujam e estremeçam e vociferem, nós não seremos abalados, porque o Senhor está nos segurando. Eu não sei o que vai acontecer, por exemplo, com nossa realidade hoje. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 20 anos. Alguém sabe? Acho que não. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente sai de casa, o meteorologista diz: final da tarde vai ter chuva. Tem mais sol? Não é assim? A gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. A gente tem uma ideia. A gente tem algumas previsões.
mas controle mesmo nós não temos. Por isso, nós temos que estar no lugar mais seguro do universo, que é nas mãos do Senhor. É isso. Eu escreverei o nome dele, no nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Sabe o que significa isso? Você tem uma nova identidade, jamais será confundido. Os seus não serão confundidos. As suas ovelhas não serão confundidas, porque tem a marca da cidade, da Nova Jerusalém, a marca do Senhor, a marca do Espírito Santo, segundo Paulo falou aos Efésios no seu capítulo 4, no seu capítulo 1, versículos 14 e 15. Nós temos a marca da promessa. Essa marca nos torna inabaláveis por causa da obra que Jesus fez na nossa vida. A única maneira de passar inabalável diante das tempestades, os terremotos da vida, é nós estarmos totalmente identificados com Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos leve a tomar uma providência. Eu sei que há muita apatia, eu sei que há muita gente desanimada, mas agora é a hora de voltar para o Senhor. Esqueçam o que os outros fizeram por ou contra você, em nome de Deus, e vá você diretamente para o Senhor Jesus. Você, aqui nessa comunidade, aqui na Betânia, há muitas pessoas que vieram de outras comunidades e vieram feridas, vieram machucadas. E elas falaram assim, ou elas falam assim, eu quero ir, mas eu quero ir para ficar assistindo, eu não quero muito compromisso. Isso elas falam para mim, numa boa, falam para mim numa boa. Mas depois eu fico pensando, falando, mas é tudo que Satanás quer, é isso. Que a gente realmente fique como se fossem anônimos. Tudo que Satanás quer é evitar que a gente seja família. Tudo que ele quer é que a gente crie vínculos. Que não criem vínculos. Tudo que ele quer é que a gente fique isolado um do outro. Porque na hora da tempestade, na hora que o lobo avança, você está sozinho. E essa é uma estratégia de Satanás. Nós temos que nos unir ao redor do pastor da igreja, não é do Zé Antônio. Está entendendo, meus irmãos? Está claro para vocês? A proposta aqui na Betânia não é ficar em torno de uma pessoa que tem CPF, não é essa. A nossa proposta aqui é que a gente fique em torno de Cristo, porque Ele é a garantia. Eu não posso dar garantia nenhuma para você. Quem sou eu? Quem sou eu? Pois eu também dependo disso para ficar em pé. Eu só estou em pé por causa da graça. Eu só estou em pé por causa da misericórdia de Deus. Quem sou eu para dar conselho para você? Se muitas vezes eu quero ir para a esquerda, o Senhor me manda ir para a direita. Se eu quero ir para a frente, o Senhor manda ficar quieto. Se eu quero avançar, Ele diz, agora pare. Quem sou eu para dar conselho para você? Por isso que eu estou convidando você para que a gente forme aqui uma família de gente que dependa somente de Jesus, do pastor da igreja. As decepções serão menores, as frustrações desaparecerão, e vai haver apenas a dependência de um pastor. E você não tem que estar mais fazendo média com ninguém. Sabe o que é isso? Não tem que fazer média com ninguém. Somos irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. Nos respeitamos, nos amamos, mas somos todos irmãos em Cristo Jesus. Nós precisamos guardar o que a gente tem. E o que a gente tem é o Evangelho, dado por Ele, para que nos mantenha vivo. Nós só temos isso, Cristo. E isso nos basta. E é o que nós estamos reunidos aqui para celebrar. Vamos cantar uma canção e vamos celebrar essa vitória. Essa vitória de Jesus na cruz, que deu a vitória para mim, que deu a vitória para você. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Obrigada por assistir essa mensagem. Eu espero que você tenha sido imensamente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e clicar no sininho para ativar as notificações. Venha viver Betânia!